Ô, Fábio, inclusive, eu quero até te perguntar sobre isso. A gente falou muito no pós-jogo. Claro que a nossa audiência tem gente que acompanha as transmissões, gente que acompanha a live, gente que acompanha os dois, né? É sobre as substituições do Ramon Dias, que está sendo muito criticado tanto pela gente assim quanto pelos torcedores do Vasco. Ele é claro que a gente tem que agradecer muito a organização que ele está colocando nesse time. A fase é boa, não é o momento de ir para cima, criticar, até porque o Ramon já mostrou nas coletivas de imprensa que ele é um cara centrado. Ele fala, tá jogando mal, jogou mal, ele assume alguns erros, etc. Até falou na coletiva sobre o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, etc, né? Mas o que você tá achando dessas substituições, cara? Eu coloco como principal, né, a saída do Marlon Gomes. Melhor momento dele no jogo, na minha opinião. Ele começou a dar drible, ser um pouco mais agudo, ter um pouco mais de liberdade para tentar atacar e tocar a bola lá na frente. Aí ele saca o Marlon Gomes. Foi uma coisa que eu não entendi. E não gostei também das outras, mas essa para mim foi a pior de todas. O que você achou das substituições do Ramon? Eu somaria isso tudo, o Gui, o fato também dele não ter feito as 5 substituições e ter deixado o Jair no banco. O Vasco brigou tanto pro Jair, o Praxedes descansou, eu acho que o Vasco brigou tanto e com razão para conseguir um efeito suspensivo, colocar o Jair à disposição do Ramon Dias, e era um jogo que ele podia ter entrado na vaga do Praxedes, ali com 20, 25 do segundo tempo, para oxigenar o time. Eu sempre falo isso, hoje a FIFA permite que o treinador troque 50% do time de linha. Dê fôlego para 50% do time é muita coisa. E ele tinha o Jair, que é um cara que sabe sair para o jogo, cadencia uma jogada. Aí ele optou pelo Cocão. Para a função do Jair, teria o Jair. Ele não estava suspenso. Mas o Cocão era para dar mais um poder de marcação lá do Zé Gabriel. Ok. Aí ficou o Zé Gabriel, Cocão e um Praxedes ali. 3 caras. Porra, era hora do Praxedes sair, entrar o Jair, dar uma saída de jogo, já que o Paulinho cansou e o Paulinho está suspenso. E ainda bem, se tivesse que escolher um jogo da sequência, era esse jogo. Ele tem que estar contra o Flamengo, que é um jogo pesado, Maracanã, um clássico regional. O Edmundo sabe muito bem que uma vitória leva lá para cima, uma derrota para baixo. Porra, e tem o cara que é um dos destaques do time na temporada, livre, bacana. Agora, não entendo por que o Jair não entrou, por exemplo. Era para ter entrado. Por que o Figueiredo entrou e não entrou o Orediano? Que faz a função que o Peck fazia, pelo lado direito, corta para dentro, é canhoto. Então, assim, algumas substituições. Mas também, senhores, vamos elogiar. O Seba não entrou para atrapalhar o Verrete, né? Vocês também só estão vendo o lado ruim da história. Pô, o lado bom, o Seba ficou no banco. Seba, fica aqui do meu lado. Pô. Ele atrapalha quando entra o Verrete. É verdade, pelo menos isso aí já foi um pouco corrigido. Mas é isso, né, Edmundo? A gente falou no pós-jogo, é claro, mas até pro pessoal, tem muita gente perguntando sobre o Orediano aqui, que eu tô vendo no chat. A galera falando que faltou um pouco de energia pro time do Vasco. Mas as substituições já faz um tempinho aí, né, Edmundo, que a gente tá falando, pô, o que tá acontecendo, né? O Ramon é o cara tão centrado, arma bem o time, etc. De repente, na hora de substituir, tirou o PH que tava jogando bem. Opa, o Fábio saiu e voltou aí. Tirou o PH que tava jogando bem, colocou o Pumita, mais um volante, que o Cocão entrou. Foi um pouco confuso, né, Edmundo, as substituições, né? Foram confusas, né? No final da história, né, no final dos 90 minutos, o Vasco saiu até na vantagem, porque finalizou menos que o São Paulo, porque o São Paulo perdeu um pênalti e uma oportunidade gigantesca no rebote do pênalti, né? Então, no final, foi até bom. É melhor empatar do que perder, embora importante fosse os 3 pontos. Mas ele, para botar o Pumita em campo, ele fez 3 substituições para proteger o Puma. Já que o Paulinho não vai poder jogar contra o Fortaleza, deixasse ele em campo a exaustão, né, até o final, ou então adiantava um pouquinho ele, porque é o único lúcido que quebra linhas, que faz uma jogada individual. Foi assim no lance do Peck, o melhor momento do Vasco no jogo, que o Peck chuta de perna direita, ela bate na trave, aí sobra para o Praxedes, e o Praxedes também chuta para fora. Assim, eu não sei, não dá para entender, é só elogios ao trabalho do Ramon Dias, e eu vou continuar elogiando. O Vasco mudou radicalmente seu estilo de jogo, as atuações, né? Esses 4 jogos que o Vasco tem em São Januário, tem na cidade do Rio de Janeiro, o Vasco perdeu os 4. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Inter.
Então, agora Goiás também. Goiás. E na sequência é o Goiás? Não. O Goiás também perdeu em casa, né, o Fábio? O Vasco também perdeu em casa. Sim, o jogo da sequência é o Goiás. E foi quando perde daquela confusão toda, é mandado embora o Barbieri, aí aquela confusão, interdita São Januário. Foi depois. O Vasco emendou 5 derrotas seguidas. Foi depois do Goiás. Exatamente. Mas eu estou falando assim, já melhorou. É que o primeiro turno foi muito ruim, mas já melhorou. Primeiro desses 5 jogos que o Vasco perdeu, ele já conseguiu 1 ponto. Mas é fundamental que a vitória venha na sequência no jogo contra o Fortaleza. Para isso, você precisa ter um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia, sabe? Ontem não funcionou, mas na última quarta-feira, me encantou demais o que fez o Diniz. Tirou os 2 laterais, né? Botou o Marcelo para o meio, tirou ele da lateral, tirou o Guga, tirou o Felipe Melo, botou o Nino, só ficou o Nino de defensor. É claro, ali com o André, que é meia, que a hora que tem a bola vai para o jogo. E foi lá, em 6 minutos, virou o jogo e foi premiado para disputar a final da Libertadores. É uma regra? Não precisa fazer isso sempre, né? Mas você precisa ter ousadia, principalmente jogando em casa. E a impressão que eu tinha, Fábio, do jogo de sábado, é que o São Paulo não estava nem aí. Ele sabe que precisa fazer os 45 pontos, acha que vai conseguir isso de forma tranquila jogando no Morumbi e veio para não ser goleado. Tipo, a hora que o Vasco fizer 1-0 aqui, o Vasco vai ficar feliz, a gente também, e a gente fica tocando de lado. Né? Aí o jogo se desenvolve, tem a categoria do Rames Rodrigues, que vai dar um passe de meio de virando o rosto, né? Lá Ronaldinho, e aí a bola bate na mão do Léo Pelé. Graças a Deus, eu não sei se o Wellington Rato perdeu ou se foi o Léo Jardim que defendeu. Eu sei que a sorte estava do lado do Vasco, porque no rebote, o Rames Rodrigues, um dos maiores jogadores do mundo, né? Ou pelo menos já esteve qualificado assim, ele chapa para fora. O que foi ruim poderia ter sido pior. Mas eu sem críticas a nada em ninguém, eu achei que faltou um pouco mais de gana, mais de vontade de ganhar o jogo. Se fizesse isso, eu acho que teria conseguido diante do São Paulo.